Então, estamos começando o ano e nosso primeiro grande desafio é descomplicar. Para que você tenha uma ideia do que é essa proposta, essa série, queria compartilhar com vocês alguns momentos que nós temos aqui na igreja antes de vocês chegarem. Geralmente nós chegamos mais cedo e a gente tem essas caixas aqui onde ficam guardados os nossos cabos. São os nossos cabos de som. Então a gente tem a equipe aí que cuida da sonoplastia, da mídia e tal. E aí a gente chega aqui e por mais que a gente tente, é muito difícil manter essas caixas organizadas. Para você ter uma ideia, geralmente a gente chega e a gente tem que... A primeira tarefa nossa qual é? O pessoal do som aí me ajude aí. É fazer o quê? Desembolar. Então a gente vai pegando e vai, porque aqui geralmente a gente pega, é uma macarronada. Você já tentou desembolar fio? Uma linha, uma extensão, e você pega, você tem que aqui vir desembolar tudo, tirar tudo, separar o que é um, o que é o outro e tal. Tá tudo misturado e é uma macarronada danada. Tem tudo aqui dentro, gente. Saco, papel, enfim, isso aqui é um negócio terrível. Para você ter uma ideia, geralmente a gente tem essa situação na nossa vida. Eu não sei se você já sentiu, muitas vezes, como dentro desse quarto. Alguém já teve essa experiência? Eu tenho constantemente. Se você perguntar para minha esposa, ela vai confirmar isso. De vez em quando meu escritório fica desse jeito. Aqui na igreja só não fica assim porque a Lucila, que é a secretária, me ajuda nessa tarefa árdua de manter a coisa organizada. Mas estou colocando isso por quê? Porque normalmente, gente, a nossa vida, ela facilmente chega nesse ponto. Não sei se você já teve a sensação da sua vida estar como esse quarto. A gente vai colocando coisa para dentro, vai colocando, vai colocando, vai colocando. E chega uma hora que a gente vê que a coisa saiu do nosso controle. A coisa fica desorganizada, a coisa fica bagunçada, e a gente precisa parar tudo para a gente poder descomplicar. A proposta dessa série é exatamente essa. É descomplicar a nossa vida. Por quê? Porque a gente tem uma tendência natural a complicar as coisas. A gente é assim. A gente vai complicando. A gente complica as crises, complica a agenda, complica os relacionamentos, complica as finanças, complica a nossa fé. E aí a gente precisa, de vez em quando, parar. O início do ano é uma ótima oportunidade para a gente parar e a gente fazer aquele exercício de começar de novo. O início do ano tem isso, né? Essa característica especial, peculiar, que é assim, aquela ideia de que, olha, esse ano vai. E aí você começa a pensar nas suas metas e a organizar, mas o problema é que muitas vezes a gente pensa a partir de um paradigma equivocado, como nós vamos ver hoje. A gente precisa não apenas dizer, esse ano vai, mas a gente precisa mudar o paradigma, o padrão de funcionamento da nossa mente para organizar a nossa vida. E essa é a nossa proposta. Existe já há algum tempo, gente, na sociedade como um todo, uma coisa chamada revolução do simples. Não é a igreja que está defendendo essa bandeira. Obrigado, Marquinhos. Já tem algum tempo, alguns anos, que no mundo inteiro, principalmente aqui no mundo ocidental, existe uma tendência para simplificar as coisas. Talvez essa seja uma tendência maior no nosso mundo ocidental, porque, conforme alguém já disse, no mundo oriental, ou melhor, no mundo ocidental, tudo acontece, mas nada faz sentido. Enquanto no mundo oriental, nada acontece, mas parece que tudo faz sentido. Então parece que no mundo ocidental, as pessoas começaram a perceber a necessidade de mudarem um pouco o seu ritmo, de mudar o ritmo da vida. Para vocês terem uma ideia, esse cara foi o primeiro, ainda na década de 70, a apresentar um conceito chamado simplicidade voluntária.
Esse livro foi escrito na década de 70 ainda, e ele expôs uma série de conceitos sobre como a nossa vida pode ser mais simples, ter um estilo de vida diferente. Ele fez um grande estudo e apresentou esse livro. A gente tem uma referência a esse livro nesse segundo livro, escrito por um brasileiro, chamado Por uma Vida Mais Simples. E para você ter uma ideia das estatísticas desse movimento pró-simplicidade, esse cara diz uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro. Veja só, entre 1995 e 1998, 42 livros prescrevendo medidas para tornar a vida mais simples foram lançados nos Estados Unidos. Número 50% maior do que aquele registrado nos 20 anos anteriores. O que você está percebendo aqui? É que existe, desde a década de 90, um desejo, uma impulsão, no mundo como um todo, não estou falando da igreja, para tornar a vida mais simples. O que isso significa, gente? Significa mudar um paradigma. O antigo paradigma é esse aqui. Quanto mais, melhor. Esse é o antigo paradigma. O novo paradigma que o mundo está colocando, cada vez mais, é esse aqui, ó. Menos é mais. Você percebe que são dois paradigmas completamente diferentes. E o mundo começou a pensar que esse paradigma, quanto mais melhor, não vai dar certo no médio prazo. Porque é um paradigma que fala de um consumo, é baseado na ideia do consumo desenfreado, de um crescimento. Então, o negócio é mais e mais. Uma hora, isso vai dar um bug, vai dar uma confusão. E isso não vai ser sustentável. Para você ter uma ideia, uma das metas, e esse aqui é um grande mestre da espiritualidade, conhecido aqui por alguns, é o Hans Burke. Ele dizia o seguinte, que a meta de vida dele era reduzir, renunciar, simplificar. Veja que esse paradigma não é o paradigma quanto mais melhor. É o paradigma menos é mais. Você está começando um ano, a gente viu aqui a sketch, as metas, e você estabeleceu algumas metas. E a grande questão, então, não é o que você vai colocar a mais na sua vida. A grande questão é o que você vai tirar da sua vida. Pelo primeiro paradigma, você vai seguir o ano dizendo o seguinte: eu preciso acrescentar isso à minha vida. Pelo novo paradigma, você vai começar a pensar o seguinte: eu preciso tirar isso da minha vida. Ou seja, reduzir ao invés de aumentar. Renunciar ao invés de ter mais. Só que, gente, o grande problema relacionado com isso é essa pergunta: como reduzir sem perder o essencial? Porque na ação de reduzir, nós podemos acabar fazendo as decisões, tomando as decisões erradas e tirando aquilo que jamais poderia ser tirado e acrescentando aquilo que a gente não precisava. Vez por outra, a gente toma essas decisões erradas, não é verdade? A gente acaba abrindo mão do que é essencial para ficar com aquilo que a gente considera como bom. Gente, o mundo lá fora já começou, já descobriu e tem valorizado esse novo paradigma do menos é mais. Para você ter uma ideia, veja dois exemplos que eu queria dar para vocês. O primeiro é o exemplo dos mecanismos de busca na internet. Você tem aqui o site que há muito tempo atrás, quer dizer, né, quase que há uma era de distância que a gente nem se lembra mais, mas era o site que dominava os mecanismos de busca, que é o Yahoo. Toda vez que você entrava na internet, a sua página de rosto aqui, a página principal, era essa. E você buscava suas informações nesse site chamado Yahoo. Até que alguém teve a ideia de um novo site. Qual foi esse site? Vocês sabem? O Google. E aí o Google chegou e colocou o site dele no ar. O que aconteceu? Ele simplesmente destruiu o Yahoo. Qual é a diferença? Deixa eu colocar de novo para você. Yahoo, Google. Qual é a diferença?
Quantas coisas nós temos no Yahoo? Nós temos aquela linha ali onde você busca, aí você tem ali os assuntos do momento, você tem ali uma propaganda, você tem aqui uma série de... é um slideshow, né, com uma série de destaques, aqui uma série de itens. Enfim, você tem um monte de coisa. E também a busca. O Google resolveu fazer o quê? Eu vou fazer um site só com a busca. Porque é isso que eu quero fazer. Eu não sei se você sabe, mas existe uma política na organização, no Google, em que eles não permitem nenhum tipo de propaganda nessa primeira página. Empresas já ofereceram bilhões de dólares para colocar um banner ali embaixo no Google. E sabe o que eles dizem? Não. Não está à venda nenhum tipo de propaganda nesse site. Porque eles obedecem a um paradigma, um padrão, que é menos é mais. Da mesma forma, um segundo exemplo que eu quero dar para vocês é esse aqui. Ó. Você sabe o que é isso aqui? Talvez os mais novos não saibam. Mas isso aqui, quando eu era adolescente, eu tinha meus 14, 15 anos, eu era fascinado com o tal do Walkman. Quem aqui já teve um Walkman? A galera aí teve. A Gabi nunca teve um Walkman, não sabe nem o que é isso. Não é verdade? Isso funcionava com uma fita cassete. Certo? Você tem a fita cassete, abria ali o Walkman, colocava a fita dentro e você tinha ali os mecanismos. Hoje em dia, os nossos adolescentes ouvem música aonde? Tudo bem, a tecnologia mudou. Mas qual é a diferença do Walkman para o iPod? Você está percebendo? Conta quantos botões você tem no Walkman e quantos botões você tem no iPod. Você consegue perceber? A diferença é que o novo se tornou mais simples. Ao invés de vários botões, um botão. Gente, o mundo está descobrindo esse negócio. Está descobrindo o valor da simplicidade. Hoje, no Brasil, inclusive, já tem uma revista, não sei se vocês sabem disso, chamada Vida Simples. Essa é uma revista que é publicada e eles têm sempre um mesmo padrão, é uma figura só na capa, com algumas manchetes, sempre relacionadas com a questão da simplificação da vida. Acredite mais em você, muita calma nessa hora, tudo tem um lado bom. No entanto, eu preciso fazer aqui uma pausa para dizer alguma coisa para você. Eu não sou formado em marketing. Eu não sou formado em publicidade. A minha formação é teológica. O meu livro-texto é a Bíblia. E a Bíblia não foi escrita, como alguns pensam, para vender. Esse não foi o objetivo da Bíblia. Se transformar num livro para ser vendido. É por isso que há uma grande diferença entre aquilo que nós vamos começar a trabalhar aqui hoje, com tudo isso que eu falei até agora. Eu estou mostrando para vocês que lá fora o mundo tem pregado o valor da simplicidade, de uma vida simples, de diminuir, de tirar, de reduzir, tudo isso o mundo está falando. Mas é preciso que você entenda, antes da gente prosseguir, que essa série, gente, não é uma série de autoajuda. Eu poderia chamar, se fosse uma série de autoajuda, um guru de espiritualidade para falar. Eu poderia chamar um palestrante motivacional para falar. Mas a nossa proposta não é essa. O tipo de descomplicação que nós temos em mente não é esse que eu falei até aqui. Por quê? Qual é o grande problema de todo esse movimento, de todas as manchetes da revista Vida Simples? Será que eu não posso aproveitar nada? Posso. Claro, você pode comprar a Vida Simples como você compra outra revista, outro livro qualquer, e aprender um monte de conceitos muito úteis do senso comum. Você pode aprender. No entanto, o que nós temos aqui em mente é algo mais. Porque qual é o problema de todas as propostas
que procuram simplificar a vida, descomplicar a vida nos dias de hoje. O problema é que essas propostas não consideram qual é o principal problema do homem. E a Bíblia é muito clara em dizer que o principal problema é o pecado. A Bíblia é muito clara em dizer que o problema do homem não é de organização de tempo e de agenda. Existe algo mais profundo, algo por trás de tudo isso. E é considerando essa realidade que nós vamos falar aqui sobre descomplicar. E nós vamos começar justamente com um tema que para mim é crucial. E talvez seja muito apropriado no início da série, que é falar sobre como nós podemos descomplicar as crises. Porque, gente, crise é a palavra do momento. Você tem visto nas mídias falar demais sobre a crise econômica, sobre a crise política. Talvez você pessoalmente esteja vivendo uma crise. Pode ser uma crise existencial, pode ser uma crise relacional, pode ser uma crise familiar, crise amorosa. Pode ser que você esteja vivendo uma crise. Então, a questão é como nós vamos descomplicar a crise, porque a crise por si só já é uma coisa complicada, não é verdade? Mas como nós podemos, à luz da palavra de Deus, descomplicar as crises? Primeiro, veja só que a crise, ela precisa ser entendida. O que é uma crise? Eu fui no dicionário e eu descobri uma coisa muito interessante. Momento decisivo em uma doença quando toma o rumo da melhora ou do desenlace fatal. Eu descobri que a palavra crise tem o uso, primeiro, na medicina. Antes dela ser usada no ambiente da política, da economia, ela já era usada no ambiente da medicina. Tem algum médico aqui? A crise se usa no âmbito da medicina, correto? Estou enganado ou não? A primeira definição do dicionário tem a ver com o uso dessa palavra na medicina. Tem um blog do Sérgio Rodrigues que fala sobre a questão da etimologia das palavras, e eu achei interessante o que ele diz. Olha só, a palavra crise chegou ao português no século XVIII. A princípio, no vocabulário da medicina, para designar o momento na evolução de uma doença em que ela se define entre o agravamento e a morte, ou a cura e a vida. O vocábulo vinha do latim crisis, momento decisivo, decalque do grego crisis, decisão, que Hipócrates, chamado de pai da medicina, já empregava com esse sentido. Então você está percebendo o seguinte: a crise, ela não é necessariamente algo que nos coloca fora do jogo. A crise é uma encruzilhada. A crise é um momento crítico, um momento de decisão, em que, dependendo da reação a ela, você ou caminha para a destruição ou caminha para a cura e a restauração. A crise, então, conforme existe até aquele dito, os palestrantes aí motivacionais usam até equivocadamente aquela palavra crise no chinês para dizer que a palavra crise é formada por perigo e oportunidade. Não é bem assim, mas é interessante perceber que sim, toda crise tem um perigo enorme, iminente, e tem uma oportunidade do jogo virar. Isso é a crise. E a Bíblia fala da crise usando uma outra palavra. Sabe qual é essa palavra? Vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. Veja só o que Tiago diz. Ele está falando aqui de crise. E essa é uma série que a gente vai usar em todas as nossas mensagens, a epístola de Tiago, porque é uma epístola extremamente prática. Veja só o que Tiago vai dizer aqui. É uma epístola de sabedoria. Muitos dizem que Tiago é uma espécie de provérbios do Novo Testamento, porque ele contém ditos de sabedoria.
E veja o que ele fala aqui logo no comecinho. Eu vou separar hoje só 3 versículos. O 2, o 3 e o 4. Olha só. Meus irmãos, vamos ler juntos aqui para você participar comigo? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A palavra que nós temos aqui, principal, e que Tiago está falando sobre essa questão, é a questão das provações. E é muito interessante a gente perceber o significado dessa palavrinha. Porque a mesma palavra que Tiago está aqui usando para falar de provações, lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, quando o evangelista está narrando as tentações de Jesus no deserto, é a mesma palavra que ele usa lá. Ou seja, a mesma palavra que nós temos aqui é a palavra que é usada no evangelho para tentação. Uma outra tradução seria então para Tiago, que nós teremos muitas tentações. Porque veja, a mesma palavra pode significar sedução e tentação, e nesse caso o objetivo é derrubar, é uma casca de banana, e isso é uma tentação, é algo que é colocado no seu caminho para te derrubar. Mas essa mesma palavra também pode significar, como aqui em Tiago, prova e teste, cujo objetivo é o quê? É derrubar? Não, é aperfeiçoar. Então você está percebendo que essa palavrinha, que é a palavrinha grega peirasmos, ela tem a mesma conotação da palavra crise. Porque a crise é algo que acontece, é um momento crítico, um momento decisivo, que pode derrubar ou aperfeiçoar. Vimos isso na definição da medicina. E o que é uma provação dessa maneira como o Tiago coloca? É a mesma coisa. É algo que surge na sua vida, que pode te derrubar por um lado, mas também pode te aperfeiçoar. Então, podemos considerar como sinônimos aqui a palavra provação e a palavra crise. Gente, provação é o que acontece na nossa vida o tempo inteiro. Nós somos provados. O tempo inteiro acontecem momentos decisivos da nossa vida, coisas que nos desagradam, coisas que chegam na nossa vida muitas vezes sem que a gente possa estar preparado para elas. E alguém já disse que a diferença da provação da escola e da provação da vida é que, enquanto na escola primeiro você estuda e depois você é testado, ou seja, primeiro você tem a matéria, aí você estuda, se prepara, e aí você tem a prova, você tem o teste, para avaliar o que você estudou. Só que na vida, muitas vezes o que acontece é o contrário. Primeiro vem a prova. E a partir da prova, dependendo da reação que você tem a ela, você vai o quê? Aprender e tirar o aperfeiçoamento. O que nós temos aqui é isso. E o que está em jogo? O que está em jogo aqui, gente, é a sua fé, é a minha fé. Porque Tiago vai dizer aí no versículo 3 que a provação é a prova da sua fé. Ou seja, o que está em jogo é, depois dessa crise, como vai estar a sua fé? Depois de passar por essa situação difícil, como vai estar a sua fé? Veja só, nós estamos no primeiro domingo do ano. Estamos no primeiro domingo do ano. E todo primeiro domingo do ano, toda primeira semana, é até provável que hoje à noite, lá no Fantástico, eles vão colocar aquelas previsões. Não é verdade?
Os caras contratam lá uns videntes, uns caras aí para poder descobrir, fazer um diagnóstico. O seu ano vai ser isso, assim. Papá. Mas a verdade é que nenhum de nós sabe como vai ser o nosso ano. Nós temos uma perspectiva, do ponto de vista macro, que o nosso ano no Brasil vai ser um ano difícil. Isso é a previsão que estão falando. Vai ser um ano de restrições, de limitações, né? Um ano difícil na economia, de recessão. Tudo isso nós sabemos. Mas será que, pessoalmente, nós sabemos como vai ser o nosso ano? Será que você sabe como vai ser o seu ano? Será que algum de nós é capaz de dizer que a gente vai virar 2016 para 2017 com a nossa família toda reunida? Será que nós podemos garantir que nós vamos chegar no final do ano sem perder um ente querido, sem ter pego uma doença grave, sem que a gente tenha sofrido algum tipo de abuso, uma reviravolta na nossa... Nós não podemos prever essas coisas. Nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem, quando a gente falar sobre a agenda. Mas o que eu quero dizer com isso? É que, gente, está em jogo essas provações que vão acontecer ao longo do ano. O que está em jogo, no final das contas, não é se a gente vai ser mais ou menos, vamos dizer assim, bem-sucedido. Se a gente vai ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Se a gente vai aprender a sofrer ou não. Para isso, a gente tem todas aquelas revistas Vida Simples, que tem um monte de dicas lá. Coma dessa forma, faça exercício, seja menos egoísta, pare de mimimi, papapá, e fala um monte de coisa. Conselhos maravilhosos. Sabe aquela coisa de corrente de Facebook? O cara coloca lá um monte de coisinha legal para você. Tudo bem, legal. Mas não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui, gente, é a fé em Deus. É como você vai, depois de passar por essas provações, estar com a sua fé. Será que essas provações vão minar a sua fé e vão fazer de você uma pessoa mais cética, mais dura, insensível a Deus? Ou será que tudo isso vai transformar você, quebrar você e fazer você ser uma pessoa de mais fé? É como aquela história, né? Se você pegar um ovo e colocar na água quente, o que vai acontecer com o ovo? Se for cozinhar um ovo, o ovo é o quê? Por dentro, como é o ovo? Duro ou mole? Ele é mole. E no fogo, o que acontece com o ovo? Ele endurece. E se você pegar uma cenoura e for cozinhar uma cenoura, o que acontece com ela? Ela é dura. E no fogo, ela vai se tornar o quê? Mole. Alguns são como o ovo. São moles. Mas quando passam pelo fogo da provação, ficam duros. Outros são duros. E quando passam pelo fogo da provação, ficam moles. Veja, o fogo é o mesmo. O que mudou? O elemento. Um é ovo, o outro é cenoura. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que o que está em jogo aqui, gente, é como que a gente vai reagir às provações. E aí, Tiago dá para a gente uma atitude para a gente descomplicar aquilo que aparentemente é muito complicado, que são as provações. É engraçado que Tiago aqui não fala da provação como algo negativo. Ele não diz assim, quando você tiver uma provação, senta e chora. Quando você tiver uma provação, se desespere, ou fuja, ou então enfrente com coragem. Não. O que ele está dizendo aqui? Olha só que palavra. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como assim, Tiago? Grande alegria o fato de passar por diversas... E veja, não é uma nem duas. Por diversas provações. Ele está dizendo que nós precisamos aprender a ver as provações,
as várias provações que aparecem na nossa vida, com grande, não é com qualquer, mas é com grande alegria. Será que então Tiago é um masoquista? Ele está querendo ensinar os cristãos a sentirem prazer no meio da dor. De tipo assim, você está andando na rua, vem um camarada para te assaltar com um revólver, te dá um grande susto, e aí você olha para ele e fala: que alegria, meu Deus, eu fui assaltado, que júbilo no meu coração. É isso que ele está querendo dizer? Meus irmãos, Tiago não está falando aqui de masoquismo. Ele não está falando de uma alegria simplesmente pelo sofrimento, movida pelo sofrimento. Mas ele está falando de uma alegria a partir de uma visão que você tem daquilo que a aprovação pode proporcionar na sua vida. Ele está falando aqui, gente, que o resultado da aprovação pode ser alguma coisa extremamente boa na nossa vida. E por isso nós devemos nos alegrar. Imagine, por exemplo, os atletas que estão se preparando para as Olimpíadas. Esse é um ano olímpico. Eu fico imaginando, porque não parece, mas eu já joguei vôlei. Há muito, muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, isso aconteceu. E eu me lembro que uma vez eu fui convocado para a seleção pernambucana de vôlei. Tinha 14 anos de idade. E aí eu fui lá, né? A seleção era da turma de 16 anos. Os caras resolveram me convocar. Eu fui lá. E o primeiro dia era a avaliação física. Tinha que correr. Quando você pensa que parou de correr, mandava correr mais e mais. Sabe o que aconteceu comigo? Eu voltei para casa e eu falei: mãe, esquece seleção. Não tem chance. Não dá para mim, ano que vem eu vou me preparar melhor, mas para esse ano não dá. E não voltei. Eu fui num treino da seleção. No segundo eu já pedi baixa. Agora, para pensar. Eu fico imaginando o Bernardinho. Um cara delicado, tranquilo, né? Não fica nervoso. Como que ele treina? Como que ele leva o seu time a um desgaste extremo? E como que aqueles caras, aqueles marmanjões de... uma vez eu vi o Leandro Vissoto no aeroporto. Meu amigo, eu não sei se você já viu o Leandro Vissoto de perto, mas o camarada é grande, meu camarada. Ó, sem brincadeira, é quase o tamanho disso aqui. Você olha para ele assim, ó. 2,16 metros. Acho que é 2,16 metros ou 18, não sei, um negócio assim. Ele é grande. E eu fico imaginando aqueles galas lá, os caras fortes pra caramba. Como é que eles se submetem àquela situação toda? Por que que eles se submetem àquele sofrimento e eles vão rindo? Aí eu perguntei, eles são masoquistas? Eles gostam de sofrer? O que você acha? É masoquismo? Não. Por que que eles se submetem àquilo tudo? Há uma rotina rígida de treinamento, de alimentação, não poder ir para a festa tarde da noite, ter que ter uma vida regrada, não pode sair de domingo a domingo. Por quê? Eles fazem isso, gente, porque eles estão de olho aonde? Nas Olimpíadas. Eles estão de olho no prêmio. Eles estão de olho na medalha que eles vão receber. E é por isso que eles se submetem, e se submetem com alegria. E, aliás, pergunte para qualquer jogador de vôlei profissional no nosso país se ele não daria tudo para fazer parte desse sofrimento masoquista do Bernardinho. Pergunte se ele não queria estar ali. Todos queriam. Por quê? Porque eles estão de olho no prêmio. O que Tiago está falando aqui, gente, é a mesma coisa. Nós temos um prêmio. Tiago vai falar, inclusive, desse prêmio que a gente precisa ver, ter uma atitude de olhar para a aprovação, não simplesmente pelo sofrimento. O próprio Bernardinho, no livro que ele escreveu sobre transformando suor em ouro, ele tem uma frase que eu acho muito bacana. Ele fala: quanto mais você sua no campo de treinamento, menos você vai sangrar no campo de batalha. Ou seja, existe uma lógica. O que Tiago está dizendo é que as provações
nos dão a oportunidade de aprender coisas que sem elas a gente jamais aprenderia. E são coisas extremamente positivas. Lembram da palavra crise na medicina? A crise é o ponto de decisão entre a morte de vez ou a recuperação. A crise te dá a oportunidade de passar por ela e se tornar mais forte com ela. Para isso, é preciso que a gente enfrente a provação, como o Tiago vai dizer, com perseverança. A gente tem uma atitude de alegria e a gente tem uma postura de perseverança. É engraçado que a palavra que Tiago usa aqui na língua grega é a palavra hipomoné, que quer dizer literalmente, gente, olha o significado dessa palavrinha, permanecer por baixo. Sabe qual é o problema? É que hoje a gente vive numa cultura que o tempo inteiro está dizendo para a gente que a gente tem que ficar por cima. E a nossa capacidade de permanecer por baixo, aguentando o sofrimento, é muito pouca. Assista, se você puder, aquele filme Invencível, filme que nós passamos aqui no Cine Libertas, maravilhoso, sobre a história de um camarada que aprendeu o que significa hipomoné. Ter que ser humilhado, ter que passar por situações em que você está por baixo. Hipomoné, gente, é essa característica. E veja, perseverança, gente, é uma virtude, não é um defeito. A gente vive na era do descartável. E a nossa capacidade de permanecer por baixo é cada vez menor. Mas Tiago está dizendo que as provações nos dão essa oportunidade, nos ensinam, elas provocam isso na gente. Quando você passa pela provação, pela crise, você aprende por meio da perseverança. Aprende o quê? Veja só, terminando aqui, o que o texto vai dizer. Essa é a última frase do texto. E a perseverança. Veja, a provação produz perseverança. E o que a perseverança produz? A perseverança, quando tem uma ação completa, quando ela vai até o fim, a fim de que vocês sejam, ele diz 3 coisas aí. A primeira coisa é maduros. Sabe o que é maduro, gente? Maduro é alguém que já cresceu o suficiente. Maduro é alguém que já passou por várias situações ao longo da vida e aprendeu com elas, e cresceu com elas, e atingiu um padrão de maturidade. Por exemplo, a Rebequinha, que está ali em cima, ela tem 10 anos de idade. Ela está madura? Não. Por exemplo, ela não pode engravidar ainda. Ela não está preparada para casar, nem para namorar. Viu, Rebeca? Aprenda isso. Vai demorar muito ainda. Muito. Enfim. A maturidade, gente, vem ao longo da vida. E o que faz a maturidade? As crises. Porque por meio das crises você vai exercitando a perseverança e você vai se tornando maduro. O problema é que tem muita gente que passa por uma crise, por outra, e não amadurece. Esse é o problema. Assim como tem muitas pessoas que têm uma maturidade física, mas que no fundo não passa de uma criança. Você conhece alguém assim? Talvez você conheça. Talvez você fale, só tem tamanho. Por quê? Não tem maturidade. Tiago, logo em seguida, nós não temos tempo hoje para abordar essa questão, mas ele vai falar sobre a necessidade de nós pedirmos sabedoria a Deus. O problema é que muitas vezes a gente está querendo conhecimento. Na era da informação que a gente vive, a gente acha que o que a gente precisa é mais informação. Mas não é. O que a gente precisa é de sabedoria. Porque tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria nenhuma. E tem gente que pode não ter tanto conhecimento, mas ter uma grande sabedoria. Eu me lembro, por exemplo, da minha avó.
minha avó, mãe da minha mãe, contato que eu tive com ela já foi o suficiente para ter uma memória de uma mulher que talvez não tivesse. O ensino médio fundamental, acho que mal sabia ler, mas uma mulher que quando você conversava com ela, você parecia que ela tinha um PhD, porque ela sabia tudo. E ela tinha uma sabedoria na maneira de dizer e conversar com você que você se assustava. O que é isso? É sabedoria. E sabedoria, gente, que Tiago vai dizer que vem do alto. Existe uma diferença entre a sabedoria que esse mundo dá e a sabedoria que Deus dá. Ou seja, para que haja maturidade, é preciso que haja perseverança de passar pela provação e aprender com ela. Depois, a segunda palavrinha que ele usa é a palavrinha íntegros. Íntegro, ou seja, inteiro. Ou seja, a capacidade, gente, que a provação tem de nos tornar pessoas inteiras e não pessoas divididas. Quando vem a crise, gente, purifica a nossa vida. É como o metal que precisa passar pelo fogo para tirar as impurezas. Quando você pega uma pedra enorme, talvez de ouro, você tem ali muita impureza. E aí você tem que ir lá como é que chama? No garimpo lá. Você tem que pegar aquela pedra e colocar no fogo. Para quê? Para que o fogo queime as partes que estão ali que não fazem parte da pedra. E fique só o ouro. Da mesma maneira, a crise, quando vem na nossa vida, ela pode fazer isso. Ela nos dá a oportunidade de queimar em nós aquilo que definitivamente é lixo, é sujeira, é coisa que está simplesmente atravancando a nossa vida e nos deixar inteiros. Porque normalmente a gente não é inteiro. A gente é dividido. A gente é ambíguo. Íntegro é inteiro. Maduro, maturidade. Íntegro, inteiro. E a terceira coisa que ele diz é sem lhes faltar coisa alguma. A crise faz isso na nossa vida. Aí você vai dizer, mas a crise tirou coisas da minha vida. É interessante que Tiago não diz que a crise tira algo de nós. Ele está dizendo que a crise nos dá coisas de tal maneira que não vai nos faltar nada. A palavra que ele está usando aqui é a palavra de um exército vitorioso, de um exército que vai para a batalha e ele está completamente equipado para vencer a guerra. Ele não falta nada. É mais ou menos essa palavra que ele está falando aqui, que não falta nada, não falta coisa alguma. Então ele está falando três coisas aqui, que a crise, se vista a partir da perspectiva da alegria e da perseverança, pode produzir. Por quê? Se você tira a alegria, a crise, ela vai gerar o que em você? Pior. Reclamação e murmuração. Você vai passar pela crise como o povo de Israel passou pelo deserto. Murmurando e reclamando. E sabe qual é o proveito depois disso? Nenhum. A crise, quando você vive ela com murmuração e reclamação, você, depois da crise, é pior do que você antes dela. É por isso que você precisa passar pela crise com alegria. Ou seja, não é a alegria masoquista do sofrimento, mas é a alegria de poder perceber que aquela circunstância, aquela crise, está dando a você uma oportunidade de ser alguém melhor. Está dando a você a oportunidade de amadurecer a sua fé, para que essa fé seja então madura, íntegra e que não lhe falte nada, coisa alguma. A maneira de descomplicar a crise, segundo o Tiago está nos dizendo nessa reflexão rápida, é então enfrentar a crise com uma atitude, ao invés de reclamar, alegrar-se nela. Eu diria que não perder a alegria já seria um bom começo. Não deixar que aquela crise roube a sua alegria, mas pelo contrário, você pode até vivenciar o lamento bíblico,
como a gente lê em alguns salmos. O choro é possível e é necessário no meio da crise. No entanto, é possível que você, no fundo do seu coração, não perca a alegria. Se você tiver a visão de que naquela crise, Deus está dando a você uma oportunidade de você perseverar, aprender a permanecer por baixo, para que você se torne maduro, íntegro e não lhe falte nada. Se você quer que não lhe falte nada em 2016, o caminho então é viver isso. Talvez o que você esteja querendo é justamente aquilo que precisa faltar na sua vida. E aquilo que você não está querendo é justamente aquilo que está faltando na sua vida ao longo desse ano. Nós não temos mais tempo hoje, eu queria deixar essa reflexão para você. E na semana que vem eu vou voltar a esse assunto. E eu vou falar sobre a questão da agenda. Descomplique a sua agenda. Todos nós temos uma agenda, ou seja, todos nós temos rotinas, todos nós temos tarefas a serem desempenhadas. E como nós podemos descomplicar isso? Você já teve a sensação de estar com a agenda complicada? Eu já, tenho frequentemente. Então, a mensagem é uma mensagem para cada um de nós, aprender a descomplicar a agenda. Mas hoje, a mensagem é: descomplique as suas crises. Ao invés de você complicar ainda mais o que já é complicado, descomplique. Jesus viveu crises, o que vocês acham? Jesus viveu muitas crises, Jesus viveu muitas provações, e ele aprendeu a descomplicar. Ele nos ensinou a descomplicar a crise. É isso que você e eu precisamos aprender. Olhar para Jesus. E como ele lidou com as crises? Quero dizer, por último, que o desafio do simples é diferente do fácil. Tem muita gente que pensa que, então, simplificar é facilitar. Numa época como a nossa, em que esse paradigma do quanto mais, melhor ainda impera, você mudar a chave da sua mente, do seu coração, para menos é mais, pode ser extremamente difícil. Esse mundo está o tempo inteiro mostrando a gente maneiras de tornar a vida mais fácil. A tecnologia faz isso. Por exemplo, outro dia eu vi um programa na televisão em que o cara falava sobre fazer uma lasanha caseira. E ele disse que o molho tinha que ficar ali, a carne moída descansando no molho ali, pegando o sabor, por 3 horas. Aí eu falei, como assim 3 horas? Quem que vai ficar 3 horas fazendo uma lasanha? É muito melhor você comprar uma lasanha sadia, bota no micro-ondas e 15 minutos você está pronto. Hã? Vamos no simples. Não é o simples? Só que quando a Bíblia fala de descomplicar do simples, não é isso. É diferente. Às vezes o simples vai dar mais trabalho. Veja, dá trabalho ser simples. Porque o mundo inteiro está querendo tornar a coisa mais rápida, mas nem sempre o rápido é o simples. Então nós vamos falar mais sobre isso a partir da semana que vem. Mas vamos cantar uma música para a gente terminar, vamos fazer uma oração, vou chamar o grupo aqui. Queria fazer uma oração. E quem sabe você hoje vai sair daqui com esse desafio. Quem sabe você está vivendo hoje a crise. Pode ser que você esteja vivendo a crise. Pode ser que você esteja vivendo, conforme a gente disse, um momento crítico de decisão. Mas esse momento pode ser um momento de virada para melhor, dependendo da reação que você tiver a esse momento. Vamos orar para a gente terminar?